E aí, pessoal, eu estou aqui com o cadete Laikson, ele é terceiro anista lá do CFO. Ele morava em Teresina, né? Passou aqui para o curso de formação de oficiais aqui em São Luís do Maranhão. Acompanhe até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curta esse vídeo e vamos ao vídeo sem enrolação. Terminou os estudos em 2011. Como é que foi isso para retornar aos estudos e passar de primeira, né? E passar de primeira no CFO? Foi bem difícil, né? Porque terminei o ensino médio em 2011, né? Fiz o Enem e de lá pra cá eu não tinha feito mais nenhuma vez o Enem, né? Fazia um tempo bem grande que eu tava sem ter contato com disciplinas de ensino médio. A gente teve algumas disciplinas, né? Principalmente da área de humanas, que eu tive que fazer bastante revisões de assuntos que eu fazia muito tempo que eu não tinha contato. Tu teve uma boa base de ensino médio? Ensino médio nem tanto. Eu considero que a minha principal base foi o ensino fundamental. Que eu considero ter sido de melhor qualidade e que me preparou mais, né? Cara, aí assim, eu sei bem como é difícil se manter focado nessa rotina de estudos, né? Às vezes tem dia que a gente tá mais desmotivado, tem dia que a gente não quer estudar. De onde é que tu buscava essa motivação para se manter ali o tempo todo ali estudando para aquela prova? Eu confesso que para a primeira prova eu não estava dando ali todo o meu gás que eu poderia, né? Porque fazia muito tempo que eu não estudava, né? Terminei o ensino médio em 2011 e, como eu falei, eu fui fazer para ver se eu pegava lá a manhã da prova, né? Pegar experiência para de fato estudar. Mas eu sempre tinha essa vontade de passar no CFO, né? De ter uma condição de vida melhor, poder ajudar a minha família melhor, certo? E quando eu passei na primeira prova, né? Que eu achava que eu não ia conseguir passar, aí sim a minha motivação foi lá pra cima, mais do que já estava antes, né? Porque é uma oportunidade ali que poderia não ter novamente ou demorar muito de ter novamente. Porque tu foi assim, sem pretensões Exato, nenhuma, exato. foi bem, tu ficou, caramba, talvez na próxima não saia tão bem assim, essa é a minha ideia, vez, né? Exatamente, minha ideia, né, como eu falei, foi fazer essa prova a primeira vez para pegar uma experiência, saber como era a prova e quem sabe no ano seguinte conseguir passar, né, estudar mais. Mas eu consegui passar na primeira e aí eu fiquei pensando, né? Porque de 60 tu acertou 50, Exatamente. Vai que na próxima vez eu não consigo. Então, eu tinha que segurar aquela oportunidade, né? Porque muitos tentam, como eu falei, já tem gente que, na minha turma, do CFO, que é a 7ª vez que fazia prova, a 8ª. Então eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. E sempre com esse pensamento, né? De melhorar a minha condição de vida, de melhorar a condição de vida dos meus familiares, né? De ter um sucesso profissional, uma carreira de sucesso, né? E isso todo mundo, tenho certeza que todo mundo busca isso, né? Então quando tu tava desmotivado, tu te vislumbrava onde é que tu queria chegar, né? Tu te imaginava lá onde tu queria. E isso te dava um ânimo para voltar aos estudos. Com certeza. Além do fato de poder sempre ajudar minha família de uma forma melhor. E Laikson, como é que era a tua rotina de estudos? Quantas horas por dia tu estudava? Como é que era essa tua rotina diária e semanal? Para a primeira prova, né? Antes da primeira prova, eu trabalhava, né? Eu falei, eu era soldado da PM. Só que eu consegui ficar numa escala que eu trabalhava sábado e domingo. Todo sábado e domingo eu estava trabalhando. Aí eu saí de lá da cidade que eu estava trabalhando 4 horas da manhã. Chegava em Teresina já na hora de ir pro cursinho que eu fazia, né? Pro pré. Que começava às 7 horas. Eu ia direto. Isso na segunda-feira. Então eu ficava lá até 1h da tarde, assistindo as aulas. Quando era de tarde eu almoçava, dormia um pouco. E quando era mais ou menos umas 2 para 3 horas, eu ia dar uma revisada no que foi falado na aula, né? E sempre praticar algumas questões. Ficava mais ou menos até umas 6 horas, às vezes 7 horas da tarde, né, da noite. Mas quando eu passei na primeira prova para fazer a segunda, era 1 mês e meio mais ou menos que tinha de intervalo, eu ficava praticamente o dia todo estudando.
Eu lembro que eu acordava às 7 horas, entre 7 e 8 horas da manhã. Só tomava café, banhava e já ia estudar. Porque o período era muito curto, né? Um mês e meio. E aí eu praticava, fazia muita questão, via algumas revisões, praticava. Então eu tomava café, banhava e já ia estudar. Quando era no horário do almoço, ia almoçar, não chegava nem a dormir depois, já ia estudar de novo. E ficava isso até umas 10 horas da noite. Então foi, principalmente para a segunda etapa, para a segunda prova, a rotina foi bem intensa mesmo, eu estudava o dia todo mesmo, sem exagero. Eu seguia o cronograma do cursinho, normalmente eu revisava à tarde o que eu tinha visto pela manhã, né? E revisava um pouco do que ia ter no dia seguinte, da disciplina que ia ter no dia seguinte. Então tu já estudava antes do que ia ter no dia seguinte, é isso? Normalmente eu fazia assim, eu revia o que foi visto na aula da manhã e no final do tempo eu dava uma revisada no que foi passado na aula anterior da disciplina do dia seguinte. Se no dia seguinte seria matemática, eu revisava o que foi passado na última aula de matemática. Normalmente fazia isso, que era pra chegar lá relembrando do que tinha sido visto na última aula. Entendi. E questões? Tu fazia as questões da aula anterior, assim, em média, quantas questões? Tu fazia muitos simulados das questões da aula anterior? Eu não fazia tanto simulado. Eu pegava mesmo as questões, assim, aleatórias, buscava na internet. Eu fiz todas as questões das provas passadas da UEMA. E normalmente eu fazia assim, eu estudava o assunto, né? E buscava ali o máximo de questões que eu conseguia fazer sobre aquele assunto no restante de tempo que eu tinha durante o dia. Não tinha assim um valor que eu fazia, tantas questões por dia. Eu ia fazendo até não conseguir mais. Quando tu não conseguia fazer a questão, o que tu fazia? Eu não conseguia fazer a questão. Isso. Quando tu não conseguia fazer. Normalmente eu ia ou buscava algum vídeo ou na internet. Quando eu não achava, eu tirava dúvida com os professores do curso. Eu pedia pra fazer a questão. Entendi. Porque às vezes acontece muita gente, não consigo fazer, fica por isso mesmo e não refaz novamente depois. Sim, que... Exato. Eu buscava como fazer e depois eu tentava fazer a mesma questão ou outra questão parecida, pra ver se eu tinha aprendido mesmo. Como é que era pra tu simular o dia da prova? Que às vezes é muito importante a gente simular o dia da prova, que é cansativo, tu passar ali 4, 5 horas de prova. Tu fazia isso no final de semana, no dia de semana, simular o dia da prova, aquelas 60 questões, ter aquela... que dá um desgaste físico, né? Tu não tá preparado para isso. Tu simulava isso nessa tua rotina de estudo? O cursinho, ele foi um ano todo, né? Quase um ano todo. Ele geralmente, a cada 1 ou 2 meses, eles faziam o simulado. Então ele já dava pra gente ter essa prática de fato como seria no dia da prova, né? Ter essa questão do desgaste físico, psicológico, né? Ter realmente a sensação de que a gente ia ter no dia que estivesse fazendo a prova. Então geralmente era nessa faixa assim, de 1 mês a 2 meses, a cada 2 meses ou 1 mês a gente fazia um simulado. Tu percebe aí uma diferença entre a prova do Enem e a prova da UEMA? O que tu acha assim de mais diferente assim, que o aluno aí que vai prestar um vestibular para a UEMA, né, que seja CFO, medicina, o que ele tem que prestar muita atenção para não confundir? Assim, o que eu achei mais diferente foi a questão do quantidade de questões, né, que na UEMA é bem menos, o Enem é bem mais cansativo, mas em questão de conteúdos, eu diria que a UEMA ela é bem mais específica em alguns casos, por exemplo, como geografia e história. Ela dá um enfoque assim na área daqui do Maranhão, né? Quando se trata da Universidade do Maranhão, ela tem essa preocupação. Na parte de exatas, ela é um pouco mais conteudista do que o Enem. O Enem é um pouco mais generalista. E as questões da UEMA não. As questões da UEMA costumam ser mais curtas, né? Com uma contextualização menor, mas que vão mais direto ao ponto, né? Mas ali no conteúdo mesmo, principalmente física, química, essa parte toda das exatas.
E sobre a redação, como é que foi a tua preparação para a redação, para a prova de redação? Nunca fui muito bom na redação. Nunca fui muito bom. Como eu falei, eu sou bom mais na área das exatas. Sim. Essa parte de humanas, de escrever, eu não tenho muita afinidade. Minha preparação, basicamente, tinha o professor do cursinho, né, que ele passava dicas bem interessantes, né? Ele passava redações pra gente fazer, a gente fazia, ele corrigia, né, tirava nossas dúvidas, dava dicas de como melhorar, né? Passava leituras pra gente conseguir desenvolver tanto a escrita como o vocabulário, né, saber como organizar as ideias. A gente via muito redações nota 1000, né, que chama, modelos de redações nota 1000 para a gente entender basicamente como que as bancas cobram, apesar de que a UEMA ela tem uma avaliação um pouco diferenciada em relação ao Enem. Eu fazia redações, via exemplos de redações bem-sucedidas, fazia leituras, fazia redações que eram corrigidas pelo professor, refazia e assim consegui tirar uma nota boa. Pessoal, essa foi a primeira parte da conversa com o Cadete Laidson. Se você gostou, não deixe de curtir, se inscrever e colocar aqui o sininho. É muito importante para que você receba a notificação sempre que eu estiver lançando um vídeo, que eu vou estar falando sobre esse tipo de assunto e eu tenho certeza que é do seu interesse. Então não se esqueça de se inscrever no canal. E segue lá a gente lá no Instagram, Oficial Militar. Até a próxima, bons estudos!